Você não vai segurar não, hein? Não vai segurar não, essa torre aqui não vai pro saco assim. Vou mandar logo uma frechada aqui, ó. Pega, pega. Ih, pegou um só. Eu acho que eu vou ganhar, hein? Ai, ai, ai. Mais energia chegando aí pra ajudar a comprar aí, mano. Nosso GTA, hein? Mais like aí, chegando. Gabriel Hans, chega mais aí, tamo junto aí na quebrada. Obrigado por tudo aí, pelo todo o carinho que vocês estão tendo aí comigo aí, viu, mano? Obrigado mesmo aí, ó. Será que o nosso mano vai aguentar agora o refrão? Ih, João. Ixi, tá travando. Mais um tapa. Aê, ganhei do nosso mano. Então, GTA V mesmo, é isso aí mesmo. Esse é uma vida lá dentro, né, mano? É uma vida. Mano, o Tonhão vai estar lá, mano. Vamos comigo pro GTA também, mano. É o 5 mesmo. Ganhei a primeira partida, hein, galera. Ganhei a primeira aí com muito custo. A primeira foi um empate aí louco. Que se eu jogasse uma frecha lá, mais uns 5 segundos, eu tinha ganhado a primeira, hein. Ah, mano, o Fred estão falando que ligaram pra ele no meio da partida, hein, mano. E agora? O que vocês acham aí, galera? Digita aí no chat aí. O que vocês acham aí agora aí? Digita 1 se é pra voltar pra partida. Digita 2 se eu ganhei. E eu, quando a tua namorada chegar, você para a live. Não, a minha patroa? É, 1 é pra voltar a partida. A patroa saiu, mano. Foi pra casa da mãe dela. Agora eu tô de boa. Pera aí que vamos segurar um pouquinho aqui. Vamos ver o que a galera vai achar. Se volta a partida ou se o mano lá ganhou mesmo, mano. Não, porque foi assim, ó. Empatou a primeira. A segunda eu ganhei. Ele falou que ligaram pra ele. Entendeu? E agora? Então, tipo assim, se eu ganhei, tem mais uma partida pra ele ainda. E se eu ganhar essa, moiou pra ele, mano. É outra partida valendo? Em cima do Fred? Tenho que voltar no que, mano? Pro Cran? Qual Cran? Você vai sair do nosso Cran e voltar pro outro? Então vamos lá, segura aí, Fred. 2, então eu ganhei. Então vamos lá, manda o convite e vamos pra outra partida aí, Fred. Meu outro Cran. Então peraí, ô Tiagão. Boni? Por que Boni? Não acabou a partida ainda, tá 1-0, mano. Tem que ser mais uma partida contra o Fred. Não dá pra você esperar acabar a partida? Acabar a partida nós vamos junto aí. Acabar a partida nós vamos, mano. Os caras vão ficar bolados. Entendeu, mano? Ah, então vai lá, depois você volta aí então, mano. Para de brincar aí. Quem é esse Boni aí, mano? É o Fred, tem que ser o Fred, mano. Pode chamar o Fred, irmão. Vem o Fred aí, Fred, chama a partida. Chama a partida aí, Fred. Chama a partida aí porque... Entendeu, mano? Aí nós vamos jogar direitinho, mano. Tá, ó, tá todo mundo querendo me enfrentar agora porque eu sou um discípulo. Tá bom, então eu vou jogar isso aqui, ô Thiagão, aí você vai comigo então. Beleza? Thiagão vai comigo aí já é, mano. Obrigado aí pelos energy, pelas doações aí, entendeu? Pra ajudar a fortalecer nosso brinquedo aí. Logo mais aí nós estamos comprando um GTAzinho
certo, mano? E vamos brincar lá na quebrada lá, mano. O que vocês acham que eu devo ser? Não sei quando eu mando mais, mano. Então a galera tá te ouvindo, hein, Thiago? Uma torre é minha, ele já tá falando, gente. Aí eu vou te falar, hein, mano. O cara já dá uma torre assim. Agora azedou, hein, mano. O cara tá começando a apelar, hein, mano. Boa, mandou bem. O que ele vai fazer aí agora, hein? Boa. Ah, caramba, tá difícil o jogo, hein? Só para o pessoal saber, faço live também. Mas o nosso mano Thiago também faz live, hein, mano. Vamos fortalecer aí também o nosso mano, hein. Aê. E a treta tá boa aqui, hein. Ó, o Richard compartilhou a live, hein, galera. Muito bom aí o que o nosso amigo Richard fez, hein. O Richard tá somando bacana com a gente. Obrigado, Richard. Obrigado, amigo Richard. Esse tá colocando cada azulejo no barraco aí, hein. Valeu, amigo Richard. Valeu, valeu, valeu. E agora, hein, mano? A treta tá... Essa Valkyrie aqui é muito tanque, né, mano? Nossa, que sorte, mano. Na suíte, mano. Andei na suíte. O nosso líder aí, ó. Pode crer. O nosso líder do Clash Royale contribuiu aí pra ajudar nós. Ah, mano. Já o prêmio é Cavanitas. E aí? Ganhei então do Fredão, é isso? Moiou a treta? Morreu? O Thiago agora, hein? Agora a vida é boa, hein? Ei, Thiagão, chega aí, Thiagão. Vai lá, Thiagão. Homem Rá, seja bem-vinda. Homem Rá.
Olha lá. Ih, olha lá. Lá vem ele com esses decks dele aí, mano. Seja bem-vindo aí, Homem Ra. Ó, meu telefone também tá tocando, mano. Só que eu não vou atender. Pensando o quê? Deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Opa, uma já foi, hein? Uma já foi, hein? Uma já foi. Eita, nós, hein? A treta tá boa, hein, mano? Toma, toma, toma. Ixi, de novo, mano. E agora, hein? O que eu faço, hein, mano? Vixe. Olha, mano. Essa tática desse cara tá me quebrando, hein, mano. Tá me quebrando, hein, mano. Olha só, olha só. Então, vai. Aff, eu não vou conseguir defender, mano. Não vou conseguir defender, mano. Não vou conseguir defender, hein. Opa, aí me pegou, hein? Mandou bem, hein? Escondeu essas cartitas aí. Mandou bem, hein? Toma aí. Puta que pariu, hein, mano? Que jogo, hein, mano? Que jogo, meu culpado. Que tal? Tô nervoso, mano. Ui, caramba. Ui, já era. Já era, mano. Que jogaço, mano. Que jogaço, que jogaço, que jogaço. Que jogaço, galera. Uia, mano, se não fosse isso, meu culpado. Se não fosse a rodar de novo, mano. Que jogo, velho. Que jogo, mano. Que jogo, mano. Que partida monstruosa. Empatou então? Não, falou que ia ganhar, não. Você falou que ia me dar uma torre e você não deu. Você falou que ia me dar uma torre. Eu catei e fui pra cima sozinho. E aí, como é que faz agora? Você falou aí, mano. Eu ganhei, ó. Quase ganhei na raça. Você me deu uma torre, eu destruí a torre, mano. Caraca, velho, que jogo foi esse, mano? Que jogo foi esse? Não foi da hora o jogo, galera? Não foi da hora, mano? Que jogada, mano, que jogaço. Vamos lá, de novo, mano.
De novo. Ganho de novo. É isso aí. Então vai lá, então. Não, Fred, segura aí, Fred. Segura só um minutinho, por favor. O Gabriel Rei já voltou aí, firmezinha. Gabrielzinho já tá na fita também. Estamos nos desafios aqui, ó, Gabriel. O couro tá comendo aqui, mano. Não, pera aí, Fred. Deixa o Thiago mandar de novo. Aí, pera aí. Não. Ah, agora já foi, mano. Ixi, os caras estão na noia aí. Os caras estão querendo tretar mesmo, hein. Era pra ser eu e o Fred, mano. Eu e o Thiago, quer dizer. Muito boa tá a treta, hein, galera. O couro tá comendo aí, mano, nesses textos bagulho aí. Eu não sei quantos likes eu ganhei, cara, mas só de você, só o seu aí, acho que foi uns 50 likes, mano. Fortaleceu muito aí, mano. Acabou o jogo. O Fred acabou com o jogo. Mano, Fred, parabéns. Literalmente mijou no pé do cara, mano. Mijou. Mijou no pé do cara, mano. Mijou, mano. E agora, como é que fica aí, ô? Ai, 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 vamos lá, mano. Deixou, mano. Tá bom, vai lá, vai. Vamos lá, hein. Galera, uma torre é minha já. Ele falou que uma torre é minha, então vamos lá. Se uma torre é minha, então eu já vou logo comer ela, né? Vou logo mandar ela pro saco, né, mano? Já era, tá valendo. Agora tá valendo, hein? Estourou essa torre, já era. Vai lá, desce a mamona. Uma torre, aí. Agora se vira aí, mano. Se vira aí. Vamos ver qual é que é, hein, galera. Você viu que o desafio do cara foi grande, hein, mano. Foi grande o desafio, hein. Foi grande, hein. Isso. Isso. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Aí, ó. Agradecimentos aos likes. Essa partida em homenagem ao Richard. Em homenagem ao Richard, que tá dando energy pra nós aí, ó. Pra aumentar a nossa. Pra ajudar a comprar o GTA. Thiago, você também já me deu muito energy. Eu mereço um energy agora. Mereço um energy, vai. Pelo menos um. Você pediu? Tá lá, mano. Bate? Em homenagem ao Richard, mandando uns energy aí, ó. Mandou bem, mandei mesmo, mano. Me liguei na fita, né, mano? Falei, vou driblar esse cara. Vou dar um elástico nele, mano. Entendeu? E aí, o que eu faço agora? Vai lá, Thiago, volta pro seu canto e depois ele toma aí, mano. Belezinha. Aí, ó, chegando o Gabriel aí. Tem mais desafio? Ou vou jogar uma aqui rapidinho? Vários likes você mandou, mano. Você mandou. Acho que 2 likes ou mais de 2. Energia você mandou um monte, ô Thiagão. Desculpa, o Richard. Tô falando que eu vou dar trabalho, hein, mano. Nesse Clash Royale, mano. Vou dar trabalho, mano. Picar uma mão nesses caras aí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ai. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, assim, ó. Tchau. Isso aí, mano. Agradecimentos aí ao Thiago MV, mano. Mandou muito na partida, tamo junto. Aí, galera, chegamos ao número 161, hein, mano. Tamo crescendo o crânio aí, a galerinha tá começando a encostar, hein. Obrigado aí, mano. Vamos bater uns duzentão aí hoje aí.
Ah, 3 likes, né, mano? Aí, ó. 3 likes o nosso mano mandou aí, ó. O Richard, bonitão. Bonitão. Olha, segura. Toma. Toma. Ó, agora eu vou mandar a galera ali, ó. Ítalo Silva. É nóis aí, irmãozinho. Valeu aí. Salve aí, mano. Seja bem-vindo aí à nossa live aí de vários joguinhos de trash e tudo mais. Salve aí, mano. Mano, Ítalo. Ítalo. Chega mais aí. Tamo junto aí, irmãozinho. Obrigado aí por estar encostando com nós aí, ó. Entendeu? E fui conversar no chat. Mas não tem problema. Não tem problema. Que aqui ainda dá pra segurar ainda. É nóis. Vai ter tap breaking, né? Eu não sei se vai ter tap breaking hoje. Eu falei pra você que eu tenho que arrumar os negócios. Eu tenho que mudar o nome da live também, mas eu vou conseguir, tá bom? Vamos ver aqui. Tap breaking. Tá da hora esse joguinho, tap breaking. Vai, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Aqui já era, tiozão. Já era lá, já era aqui também. Boa. Galera, acho que eu vou ganhar esse game, hein? Vou ganhar esse game, hein? Ganhei, 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 ganhei. Ó, vamos lá, mosqueteira. 3 chibatadas, vai lá. 2, 3. Ah, o que você quer aqui, mano? Esse cara, mano. Não, vou mandar logo esse cara lá e já é, mano. Conta uma piada. Ah, você quer uma piada, malandro. Beleza. Você quer uma piada, mano, o Ítalo aí, ó. Ganha o jogo, beleza. Vou contar uma piada aí. É o seguinte, mano. Vou contar uma piada aí muito louca, tá ligado? É... Tava aí o macaco e o leão, tá ligado? Os dois andando na floresta, pá, né, mano? Aí, de repente, o macaquinho olhou assim pro leão e falou assim, ô, mano, nós não estamos aí mó tempo andando aí no bagulho e tal, e eu não tô achando ninguém, mano. Aí, beleza, né, mano? Aí falou assim, não, beleza, beleza. Pô, mas você quer o quê, mano? O macaquinho olhou assim e falou assim, ah, tem ninguém olhando nós aqui, mano. O negócio é dar uma aliviada, né, mano? Aí o leão falou, você tá ficando louco, mano. Pô, que essas ideias loucas aí, mano. O macaquinho, mano, vai aí, mano. Nós já andamos bastante, é uns 5 km na selva, não achei ninguém. Todo mundo correu aí fugindo, todo mundo tem medo de você, mano. Só eu fico perto de você. Aí, beleza. Aí o macaquinho deu uma ideia no leão, mano. Aí, beleza. O leão falou assim, então é o seguinte, mano. Então, eu vou lá, eu vou. Mas eu fico meio assim de você falar pra alguém, o macaquinho, você é louco, mano. Que ninguém fala nada não, mano. É nós aqui que tá, vamos aliviar o bagulho e já era, mano. Aí, beleza. Aí o macaquinho falou assim, só que tem um problema, mano. O leão falou assim, que problema que tem então, mano? Aí o macaquinho falou assim, ah, mano, você é um cara feroz, né, mano? Todo mundo tem medo de você. E não tem como, né, mano? Vai que você fica nervoso aí, você vem com. Vem e me mata aí, tá ligado? Eu tenho medo, mano. Aí então como é que vai ser então? Aí o leão, o macaquinho olhou assim, olhou pro cipó, tá ligado? Viu um monte de cipó assim na árvore. Aí beleza, mano. Falou assim, ó, tem que ser o seguinte, mano. Você pega ali o cipó, se amarra você e eu vou lá e meto a bunda usada, né, mano? Aí o leão falou, você tá ficando louco, mano? Tá ficando louco, mano? Aí eu falei, não, mano. Aí eu, tá bom. Aí o leão foi lá, né, mano? O leão foi lá, se amarrou assim na árvore, passou uma pata na outra assim, amarrou uma pata só, né? Aí falou assim, não, pode vir, pode vir.
A macaquinho falou, não, você tá ficando louco, mano. Você ainda consegue me pegar, mano. Aí a Mayara Silva, um abraço aí. Você tá com a outra pata solta, porque na hora que eu tiver lá mandando o bambu em você, mano, você vai ficar com raiva, vai me dar uma patada e vai me matar. Salve aí, cacete. Ô, o nome do cara, ixi, salve no cacete embaçado, hein? Salve no cacete embaçado. Aí, mano, aí o leão foi lá de novo e pá, amarrou outra pata, amarrou. Aí pegou e falou assim, não, mano, o macaquinho falou, mano, desculpa aí, não dá pra ir não, mano. Não dá pra ir não, porque você ainda consegue me pegar com as garras assim do lado, mano. Ainda eu vou tá chacoalhando a goiabeira lá, mano. Vou tá mandando as chibatadas, tá ligado? E aí eu vou pegar e vou cair, mano. Vocês estão ouvindo aí, galera, a piada aí de boa aí? Fala aí no chat aí, por favor, mano. Que o mano Ítalo pediu uma piada aí. Aí, o macaquinho falou, não, se amarra aí. O leão foi lá, mano, se amarrou, passou um monte de cipó na árvore, tá ligado? Eu, ficou só com o girassol, tá ligado? Pra fora. Aí o leão falou, agora pode vir, mano. O macaquinho veio, mano. O macaquinho veio se tremendo assim, mano. Aí o leão falou, mano, para de ser trouxa, mano. Para de ser trouxa, pode vir que ninguém tá vendo, mano. Aí o macaquinho veio. Aí eu falei, mano, você tá tendo crise, alguma coisa, tal? Porque você tá vindo em cima de mim aqui, mano, eu tô fazendo nada, pode ficar sem medo, mano. Não vai acontecer nada, mano. É um macaquinho. O macaquinho foi andando. Aí o Léo falou, mano, para de ser besta, mano. Vem logo, mano. Aproveita logo, vai logo, já tudo ferrado mesmo. Tá com medo, mano? E começou a brigar com o macaquinho. O macaquinho, medo não, mano. Por que então que você tá fazendo isso então, mano? Essa é uma emoção, é a primeira vez que eu vou comer um cu do leão, mano. E já era, mano. Comeu o leão e o leão se ferrou porque não conseguiu sair. Entendeu? Depois eu conto umas piadas mais da hora, tá ligado? Urson Rodrigues. Salve aí, mano. Aqui tá o seguinte, nós estamos ficando nas batalhas aí, entendeu? Depois eu vejo umas piadas mais da hora aí, mano. Outra piada aí, ó, é o seguinte, mano. O cara foi pra lua. Chegou lá, viu um ET lá, né, mano? Aí chegou lá, mano, o cara falou assim, mano, vocês são esquisitos aí, mano. Lá na Terra todo mundo é normal, não tem anteninha. Aí ele olhou pro cara e falou assim, essas anteninhas pra quê? O cara falou assim, nossa, essas antenas aqui, mano, a gente consegue antecipar todas as coisas que vai acontecer. Tipo assim, a gente é o primeiro a saber, mano. Clash of Clans, mano. A gente é o primeiro a saber. Aí o cara olhou assim e falou assim, engraçado, né, mano? E lá na minha terra isso aí é outro nome. Por quê? Isso aí o cara, isso aí, lá na minha terra é chifre, mano. E o cara sempre é o último a saber das coisas, entendeu? Não é o primeiro, não. É isso aí, galerinha. Depois eu vejo mais umas piadas da hora pra falar pra vocês, entendeu? Tem uma outra da hora também aí, mano. Tem uma outra da hora, quer ouvir? Digita um aí no chat aí. Dá um energy, dá um energy, dá um energy. Ó, o Ítalo gostou, mano. Você é capanga, hein, Ítalo? Eu conto mais uma, se quiser. Se tiver um energy, eu conto mais uma. Mais uma lá do fundo do poço do baú, lá da gaiola. Clash of Clans. Vamos lá, o que tá acontecendo aqui e tal. Entendeu? Vou pôr uma partida aqui pra galera assistir aqui, ó. A partida que foi... que me consagrou, mano. Que me consagrou, mano. Se liga nessa partida, hein, galera. Foi muito forte essa partida aí, mano. Contra o mano aí, ó. O cara me deu a torre e falou que ganhou de mim ainda, ó. Entendeu? Ô, Ítalo, se liga, ó. Ó, gente, eu vou contar a história rapidinho aqui pro Ítalo. Ele chegou agora na live aí, ó. Mano, é o seguinte, ó. Tem uns dentes aqui falhados. Por quê? Porque tomei uma caibada de vassoura da mulher, tá ligado? Pá! Porque ela não gosta que eu jogo escondido. Aí teve uma situação aí que a bebê foi lá e caguetou, mano.
Falei que não, lá você tá jogando, lá não, você não tá. Quando eu falar que não tô, mano, eu só vi só o vulto assim, bah, buf, mano. Aí quebrou um dente aqui, pá. Aí fiquei sem dente por quê, mano? Fui caguetado, a menina tinha mó lazer de mim, né, mano? Aí, mano, não dá, né, mano? Eu fico jogando escondido. Quando ela chega, pá, coloco receita, alguma coisinha. Hoje eu tô suave porque foi lá pra casa da mãe dela lá, tá ligado? Ela foi lá pra casa da mãe dela aí, ó. Ganhei a partida aí, deu uma surra no irmão. Do surra não, né, mano? Os caras tão entendendo a fita aí, né, mano? Aí, mano, de vez em quando eu vejo ela aqui, mano. Eu já contei a fita dos Zanoni aí, ó. Posso ou não? O que, Richard? Fala aí, meu irmão. Desculpa aí, o líder. Fala aí, líder. Fala aí, líder. Fala, líder. O que você precisa? Mais um mano chegou aí, ó. Dando um salve aí, ó. Ê, mano, Ema aí, ó. Ema. Cada um com seus problemas. Logo, logo eu vou fazer um clipe aí, mano. Fazer um clipe do Mano Tonhão aí na quebrada aí, ó. Fazendo umas rimas aí. Pá, tô chegando na quebrada. Se lamentar. Chego pra arrasar, vou aí comer todo mundo e já era. Vamos lá, mano. Fala aí, ô filho do nosso amigo aí. Fala aí que eu queria falar. Pode o que, mano? Fala o que pode, filho. A live vai acabar que horas? Eu não sei, mano. Eu tô aqui desde cedo aí, tá ligado? Batendo uma laje aí. Por quê? Porque eu tô querendo comprar um GTA pra montar a firma lá. Nós vamos montar a firma lá no GTA, entendeu? Os 5 lá, os molecada aí tá dando uns energy pra ajudar, entendeu? Obrigado aí, mano, aí, ó, pelo salve. Clash of Clans. O Clash of Clans, mano, eu não consegui. Porque eu preciso arrumar o bagulho da conta lá. Não consegui, cara, o African agora. Eu peço por gentileza aí, a compreensão que depois eu vou estudar um pouquinho com calma, porque tá logando em outra conta, tá ligado? E não é assim, tem que ser na minha conta, na conta do Mano Tonhão, entendeu? Porque se vai notificação lá pra mulher lá que eu tô entrando num bagulho, aí você já viu, mano. O couro come, mano. Se liga nessa aqui, hein? Nessa partida aqui, galera, ó. Essa partida aqui foi boa, hein? Não dá pra mim fazer o Clash of Clans agora, mano. Tenha compreensão, meu jovem. Prometo a você que eu vou fazer a conta do bagulho amanhã. Eu prometi ontem, mas hoje eu não consegui, mano. Pra mim tá aqui com vocês hoje, nessa boa aqui, nessa moral. Mano, eu lavei louça. Ontem eu coloquei um feijão pra cozinhar, escolhi o feijão, tá ligado? Pra mulher liberar o bagulho. Pra quê? Ah, o que você vai fazer? Eu vou ficar no computador lá fazendo o quê? Eu falei, não, vou ficar fazendo umas pesquisas lá no Google, tá ligado? Vai ser foi um arregaço aí que o mano deu aí no cara, tá vendo? Foi um arregaço. Foram as partidas. Agora a melhor partida, irmão, na boa. Posso pôr replay aqui, galera? Na boa, na humildade. Foi uma partida que empatou, mano. Essa aqui, ó. Eu acho que foi essa. Foi essa aqui, não? Essa partida aqui, irmão. Cê é louco, mano. O bagulho foi lá. Eu acho que foi essa, não foi não? Cara, que partida louca, mano. Foi pra prorrogação. Da prorrogação empatou e faltou 45, eu acho, da torre do cara de HP, mano. Mano, mais 5 segundos que eu tivesse dado um codal aqui na minha flecha, já era o cara, irmão. Já era o cara, mano. FPI, você, o que é isso? Mandar cocô pra você na Cube pelo correio? Mandar cocô pra você na Cube pelo correio? Mas não entendi essa daí, Fontane. Não entendi essa fita aí, não. Beleza aí, Ítalo. Filma isso aí, moleque. Por ter aí comparecido aí. Mas assista esse joguinho aí. Esse joguinho foi mais interessante, mano. Pô, mas esse jogão aí foi muito louco, esse jogo aí, mano. Entendeu, mano? Depois desse jogo aí eu vou cair pra dentro aí, ó.
Alguém joga LOL aí? LOL, LOL, LOL. Vou começar a jogar um LOLzinho daqui a pouco, hein, mano. Se liga no deck desse cara, mano. Ele veio totalmente pesado. Ele veio totalmente pesado, ó. Mini P.E.K.K.A, grande golem. E ele veio pra tentar me arrebentar mesmo, mano. Eu jogo LOLzinho aí sim, mano. Eu tô aí com uma conta do Mano Tunhão aí, mano. Jogo sim, mano. Adiciona lá, mano. Lá tá assim, ó. Mano Tonhão. Mano Tonhão. É o nick. Eu jogo LOLzinho sim, mano. Vamos jogar depois aí? É Mano Tonhão com 4, tá? É Mano Tonhão com 4, assim, ó. Mano. Mano. Tonhão. Adiciona lá, aí, ó. Acho que é isso, ó. Adiciona lá pra nós jogar, só que a minha conta tá bem baixa lá, mano. Aí dei trabalho ontem com uma Morgana no maluco ontem, mano. O cara tava de Darius. Mano, eu saindo pra cima do cara, mano. Então a galera viu aí, mano, o bagulho aí, como é que foi, mano. Quando você voltar lá depois, você dá um salve aí a gente joga lá. Vai jogaço isso aí, ô Ítalo. Na moral, mano, esse jogo foi um jogaço, mano. Se liga no jogo, mano. Que jogo foi esse, mano? Valeu, mano. Volta depois aí que é nóis, mano. Olha só isso, mano. 71 de HP da minha torre, galera. Se liga no bagulho. Olha a estratégia que eu bolei, mano. Ele tentou me tirar do gigante da torre dele lá do lado. Eu coloquei a cabana pra segurar. Joguei o servo lá pra tentar dar uma cauterada. Ele jogou o zap, só que o zap não foi. Não foi essa partida aí. O nome do Kran. Eu vou botar a hashtag aqui, ó. A hashtag do bagulho é Y. Pra nós ficar. Olha lá. Essa daí, ó. P.E.K.K.A. Põe, o Richard, o líder, põe aí a tag aí do bagulho aí pro cara ver. Vou jogar uma partida aqui enquanto isso pra subir de nível, porque eu não tô pra brincadeira, mano. Eu vou pegar os chineses lá, mano. Vou bater neles pra caramba, mano. Olha lá, ó. O nome do cara, Sila. Foi encontra você na primeira. É, foi mó jogaço, mano. Ô, líder, joga aí o hashtag do Cran aí pro cara aí. Tem como? Ah lá, a tag lá do bagulho lá, pô. Vê lá na tag lá e põe, pô. O cara que tá falando de brincar aí. Esse crã é novo, hein, mano. Esse crãzinho aí, ó. Tem o quê? Uma semana que eu comecei a jogar isso aqui. E já tem uma galera aí. Ô, posso então eu pôr a tag então, líder? Não tá conseguindo? Posso eu colocar a tag pro cara entrar pra nós brincar aí? Ó, a estratégia aqui é o seguinte, ó. Deixa os caras virem, ó. Aqui eu sei que já vai morrer todo mundo já, mano. Aí, ó. Funtime aí, ó, ajudando aí, ó. Valeu, Funtime. A hashtag do Cran tá aí, ó, maninho. O primeiro inscrito, mano, foi o nosso mano aí, ó. Primeiro inscrito aí, ó.
Olha o cara, mano. Tá pegando pesado, hein, mano. O que ele tem lá? Ele tem, ó. Aí. Já era. Perdeu o jogo esse cara. Perdeu o jogo. Ele perdeu o jogo. Ele perdeu o jogo. Vou alterar ele aqui. Ainda vou ter ainda a passagem dos caveirinhas pra lá, os praguinha. Que ele vai dar tempo de correr, ó. Falei. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O Jack Risonho. Mais outro nome, Jackson Risonho. É. Mas ele mandou bem, mano. Esse cara tá pensando que vai ganhar de mim, mano. Não vou deixar ele ganhar. Aqui eu defendo com... Jogo difícil, hein? Jogo difícil, hein, mano? Jogo difícil, hein, mano? O cara tá tentando me zoar aqui, mano. Sai pra lá. Aí, pegou. Pega, 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 pega. Boa, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. As caveirinhas vão encostar lá. Vai, 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 vai. Ah, yes! Olha o Ítalo aí, ó. Já voltou o Ítalo, mano. Grande Ítalo já voltou, mano. Já voltou. Vamos lá. Ô, valeu aí mesmo, mano. Você tá representando, hein, mano. O Richard aí, o nosso líder, tá ajudando muito aí o Mano Tonhão, velho. Muito mesmo, mano. Muito. Quando eu tiver condições, vai ser daquele jeito. O Golem. Fala aí, mano, o Mano Ítalo. Ah, já foi. Peguei um só. Peguei um só. Preciso passar a conta aqui, mano. Vai mudar o nome? Que nome, mano? De novo você vai mudar o nome, mano? Deixa eu botar aqui a coceira pra ganhar essa aí. Pra ganhar essa daí, o que eu faço aqui? O negócio é o seguinte, eu tenho que defender o outro lado. Jeff the Killer. Aí, mudei. Quem mudou? Ah, esse cara muda de nome. E nem mudar de roupa, mano. Vamos ver qual que é desses caras, mano. Muito bom, segurou. Segurou. Que não dá pra você não. Muitas horas com esse fone na cabeça dói pra caramba, mano. Líder 77, olha os caras, mano. Tudo de. Olha os caras mudaram o nome, mano. Só não posso me confundir, né, mano? Pegando pesado esse cara aqui, mas não vai segurar não, hein? Apesar que eu tô na desvantagem. E eu vou ter que fazer alguma coisa pra tentar segurar esse cara, hein? Chegando ali, eu posso... Não.
Agora ele vai ter que escolher pra defender. Qual lado que ele vai querer defender agora? Aí é nóis, hein? E agora, hein, galera? Tô tenso aqui, mano. Sementinha, satisfação aí. Fica com nós que estamos juntos. O Ítalo tá perdendo, viu? Vou ter que sair, beleza, cara? Líder do Tonhão. O moleque mudou de novo, bagulho. Vou perder aqui, hein? Qual que é a ideia, mano? Ô, Ítalo, depois nós vamos jogar um LOLzinho lá, mano. Me adicionou lá? Conseguiu me adicionar lá no LOLzinho? Ô, Ítalo. Hein, Ítalo? Conseguiu adicionar no LOL? Adicionou no LOL? Beleza, então, hein? Vamos lá, vamos jogar um LOLzinho. Ganhei mais uma. Ganhei não, mano. Empatou, mano. Que ódio, mano. Fala, dragão. Oi. Dragão. Será que não, vocês mudando de nome? Agora eu fico confuso, hein, mano. Dragão. Dragãozinho, dragãozinho. Os decks estão ficando pesados, hein, mano. Seja bem-vindo a todo mundo aí, ó. 174 pessoas na live. Vamos bater uns 200 aí, ó. Dragão. Os caras estão tirando onda, hein, mano. Vamos ficar sério aí, mano. Vocês me deixam louco, mano. Muito bom. Ih, ó, já vou jogar logo esse cara lá, ó, pra segurar. Segura. Que ele vai segurar. Pra tentar conter um pouco o cara lá, ó. Essa Valkyria vai ficar lá e eu consigo pegar esse cara aqui, ó. Entendeu? Ó. Já vou jogar esse cara aqui. Já deu um dano lá. Bom, que deu pra segurar um pouco, hein. Pegar aqui. Vai. Não deu tempo. Se minha Valkyria cair antes. Esse cara tava perdido, hein, mano. Beleza, tá quase, hein, mano. Nossa, mano, você é louco. O couro tá comendo aqui, mano. Não deixa aí. Defende. O cara acabou com a minha torre, mano. Caramba, meu. Foi difícil aqui agora, hein, mano. Líder do bonitão. Ó, demorou, mano. Poxa vida, hein, mano. Vou ter que pegar essa Valkyria de longe, mano. Boa noite, dragão. Boa noite, dragãozito. Ah, os caras, mano, tirando a onda, velho. Ah, mas como que você conseguiu pegar o meu nome? O cara falou, como é que você conseguiu pegar meu nome, mano? Aí você me desconcentrou, mano. O cara copiou meu nome, mano. Aí perdi a partida por causa de você, você me desconcentrou, mano. Perdi a partida. Vamos lá então.
Vou encostar na grade aí. Salve aí. Boa tarde a todo mundo aí, ó. A todos. Uma galera, vamos se concentrar aí, ó. Muda o nome aí, senão vai tomar banho, hein, mano. Os caras da live lá não gostam disso não, hein. Põe o nome correto lá, senão os caras dão ban em vocês, hein. Os caras da Cube TV fazem isso, hein. Vamos lá então. Vamos lá, vamos voltar à nossa ativa de novo aí, a nossa comunidade, hein. Tudo em paz, hein, galera. Sem treta, sem nada. Esse cara querendo me derrotar aqui, hein, mano. Você é louco, mano. Mas é simples, mano. Se o cara não voltar o nome normal, aí toma banho, já era, mano. Quem é esse cara aí? Vitor Silva voltou de novo. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Vai lá, 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 vai lá. Vou sim, ô Ítalo. Vamos aí. Vamos jogar um LOLzinho sim. Vamos jogar sim, mano. Vou jogar já já. Já já eu jogo. Vamos lá. Goku entrou na sala. Fala, Goku. Nossa, mano, o cara tá pesado aqui, mano. Ixi, joguei a flecha do outro lado, mano. Patou de novo, hein, mano. Valeu aí, Goku, pela força aí, meu compadre, pela entrada aí. Boa noite aí, mano. Boa noite aí, mano. Ítalo, já já nós entra aí. Vou jogar mais duas partidinhas, nós jogamos um LOL, beleza? Pode ser? Só que eu sou um pouco noob. Não, mano, nós vamos jogar todo mundo junto. O que eu souber eu te ensino. O que você souber você me ensina e já era, irmão. Qual é o seu problema de jogar? Fala aí. Já tem runa já e tudo mais? Eu não tenho nada, mano. A conta tá cavacinha a conta, mano. Zero. A conta tá zero, mano. A conta tá zero, zero, zero bala, mano. Lucas, do meu, você aí, ó.
Cola na grade com nós aí, grande Lucas Dornelis. Júlio César aí, ó, compartilhando com nós aí também. Então demorou, nós vamos aprender junto aí, Lucas. Vamos jogar junto aí. Tá? Quem quiser também jogar um LOLzinho aí, ó. Só adicionar e pedir um nick do Mano Tonhão aí, já era, mano. Nós vamos jogar um LOLzinho já aí, ó. Subir o elo e vamos chegar lá em cima. Jogar com Revolta, BRTT, tá ligado? Jogar com os caras tudinho lá, mano. Conheço todos os caras, conheço todos. É isso aí. Preciso de ganhar essa partidinha aqui, mano. Preciso subir esse elo logo. Fala, Funtime. Fala, meu querido Funtime. Então, eu fiz um canal lá assim, mano. Tem um canalzinho lá, coloquei só alguns vídeos. Ainda vou jogar mais vídeos lá, entendeu? Eu vou upar umas coisinhas lá engraçadas e tudo mais. Tem uns vídeos aí que eu tô planejando pôr lá, entendeu? Pode colar lá, pode colocar lá. Mano Tonhão aí com 4. Entendeu? Vou postar uns videozinhos lá. Tirar uma onda. Vai ser um canal muito divertido aí, mano, pra galera, entendeu? Vai ser bacana o canalzinho. Tem um canal assim, é difícil de achar, porque eu sou novo, né, mano? Eu sou novo e tal. Cola lá, dá um like lá, tem 6 milhões de inscritos. Tem 6. O LoL Mobile eu não jogo, mano. Mas nós pode jogar. Eu perdi o jogo aqui, mano. Não aguentei o cara não, hein. Não aguentei o cara, mano. Puta que pariu não, mano. O cara aí, velho. Não aguentei o cara não, hein. Poxa vida, mano. Mais uma. Depois eu vou baixar e vou ver, mano, essa parada aí. Pra nós jogar o Legend Mobile, beleza? Ah, sim, aí, ó. Vai jogar com nós, sim, ó. Vamos lá tentar cauterar esse cara aqui e segurar esse mano, hein, mano. Vamos ver o que vai dar. Um já foi, 2 também. O terceiro tá indo. E o grandão vai chegar lá e eu vou soltar a mosqueteira atrás dele. PVZ eu nunca joguei não, mano. Nunca joguei não. Mas é da hora, mano, PBG. Ó, os caras tá pelando mesmo, hein? Esse cara atrás da cabana, maravilha, segurou a defesa. Só escutando o barulho da faca aí, ó. Ele tá vendo você vai se lascar também. Toma, puf. E agora, o cara que se vire pra segurar essa turma que tá indo lá, mano. É isso aí, galerinha. Bang Bang? Mobile Legends Bang Bang. Vamos sim. Eita, nós. Se eu soltar esse gigante, esse cara tá perdido, hein, mano. Deixa ele aí. Tá em cima da minha torre. Mandou. Ih, caiu, hein. Que combo, hein, mano. Nossa, o cara veio que...
Olha só, mano. Ficou nervoso, ó. Ficou nervoso, mano. Cara, o que ele vai fazer, ó? Por quê? Porque aqui eu sei que ele vai fazer isso, ó. Agora segura. Deu sorte que ele teve o cavaleiro pra defender, mano. Aí, ó. É nosso, tá lá, tá lá. Tá lá que é nosso, tá lá que é nosso. Tá lá que é nosso, é nosso. Ih, o panda aí, ó. Salve no panda aí, mano. Ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Vamos lá pro LOLzinho então? O que vocês acham aí? Vamos lá então? Ô, cadê o Ítalo, mano? Tá aí, Ítalo? Vamos lá. Vou mudar aqui, galera. Vou mudar aqui, sair do padrão aqui um pouco. League of Legends. League of Legends. Eu vou baixar o Mobile Legends depois, filho, que demora um pouco. Baiano BR entrou aí, ó. Salve o Baiano, salve o Baiano, salve o Baiano, salve o Baiano, salve o Baiano. Baiano BR aí, ó. Colando com nós.